Boa tarde, live, boa tarde, jovens, que eu acabei de vir. Todos bem-vindos. Estamos começando então mais um culto dos intencionais. E eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, estamos com 2 pessoas aqui presentes. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, tem ali disponível no Instagram. O nosso culto se chama Intencionais, porque a gente seguiu essa sequência de estudos descobrindo como ser intencional, o que é ser intencional, né? Porque, e perdão porque eu tô com tosse, a gente chegou à conclusão que na nossa caminhada com Cristo a gente precisa ser intencional, né? Nada acontece por acaso, nada é sem querer, a gente precisa realmente virar o nosso coração para Ele e oferecer. O amor também é uma ação, o amor ele é intencional. Exatamente. Não é só um sentimento. Gente, agora me deu um ataque de tosse, mas exatamente. Então, qualquer coisa, se eu tossir muito, gente, vocês estão nas rédeas. Mas é exatamente isso. O amor, ele é algo intencional. Ele não é algo que simplesmente vem e fica por conta própria, né? A gente precisa ter as nossas atitudes, a gente precisa ter as nossas ações. E é sobre isso que a gente tem conversado. Todos os estudos, eles giram em torno de ser intencional, né? Porque é isso. Todos os dias a gente precisa... Eu acredito que a gente é chamado por Deus. Eu acredito que a graça dele, o chamado dele é irresistível, mas todos os dias a gente está nessa batalha contra a carne, contra o pecado, contra esses desejos, e isso é uma luta que a gente tem que ter. Todos os dias a gente tem que se vestir, né, com a armadura do Espírito Santo. Então, é uma batalha que a gente trava todos os dias para ser intencional, né? E agora a gente está estudando Gálatas 5, a gente leu no último estudo o versículo 13, né? E agora eu vou fazer uma leitura, a gente vai fazer uma oração e depois a gente vai fazer um louvor, que agora a gente tá chique, a gente tem louvor até nos intencionais. Mas eu vou ter que pedir pro Gabriel fazer oração pra mim hoje, tá? Perdão, gente. Então, o versículo de hoje é a parte B do versículo 13 em Gálatas 5 e o versículo 14, né? Que diz assim... Vou ler o versículo todo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Gabriel, pode fazer uma oração pra gente? Pai, mais uma vez nos encontramos reunidos em tua presença para aprender e conhecer mais de ti. Que o Senhor venha abrir nosso entendimento e que possamos entender e conhecer, compreender mais de quem tu és em nossas vidas. Que possamos, Pai querido, verdadeiramente nos entregar em ti. Amém. E deixar que tu tome conta de tudo em nossas vidas. Que possamos confiar plenamente em ti e não duvidar de ti, Pai querido. Então que o Senhor essa tarde venha nos ajudar, nos dar graça. E que o Senhor venha sim para nos fazer presente no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer um louvorzinho. Deixa eu virar pra cá pra não ficar tossindo na live. Misericórdia, graça e luz.
mais um louvorzinho. Logo a gente começa com a palavra. Teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro das mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Este prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, Ele
Certíssimo. Obrigada, gente. Que lindo. Eu tô toda tossindo, quase não consegui cantar. Obrigada. É uma bênção a gente ter gente que toca e canta com a gente, né? Então, tá dando início, então, oficialmente ao nosso estudo. Eu quero comentar um pouquinho, então, para quem não estava presente na semana passada, sobre o que foi falado no estudo da semana passada. Então, foi a primeira parte do versículo 13, lá em Gálatas 5, que diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, essa liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros com amor. Então, semana passada, o tópico do estudo foi liberdade, né? Sobre como nós somos livres quando estamos em Cristo, né? E isso é uma opinião um pouco impopular quando a gente está falando da visão que o mundo tem sobre a igreja, né? Já conversei com muitos jovens que falavam: eu não vou gastar minha juventude na igreja, sendo que eu entro lá, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, é cheio disso e daquilo. E o que eu tenho percebido nos meus estudos ao longo do tempo, referente à Bíblia, é que não existe povo mais livre que o povo cristão, né? A gente foi chamado para a liberdade, é o que Paulo expõe aqui em Gálatas 5 e também em vários outros trechos das cartas dele. Ele deixa muito claro o quão livre a gente é. E a gente precisa se apegar a isso, né? Que tipo de liberdade que a gente tem? Foi isso que a gente falou na semana passada, né? A gente recebeu através do sacrifício de Cristo algo que a gente não merece, que foi a salvação. E a partir do momento que a gente recebe algo que a gente não merece, inclusive algo que a gente passa tanto tempo fazendo o movimento oposto, né? A gente não somente não merece a graça porque a gente não faz por merecer. A gente não merece a salvação porque a gente vai para o caminho oposto, né? Se a gente tivesse como perder ela, a gente perderia facilmente, né? Uma frase um pouco complicada de falar, porque isso é a minha opinião, não tem como perder. Então, a gente recebeu algo que a gente não merece. E a nossa tendência é ficar o quê? Constrangido, né? Eu até dei esse exemplo aqui em casa depois do culto. Se eu chego no Gabriel, dou um tapão nele e falo assim: eu te odeio, tu não presta pra nada, tu não vale pra nada, tu é um otário. E a reação do Gabriel é me dar um presente em troca disso, sabe? Ele olha pra minha cara e fala: tudo bem, eu te amo. E me dá um presente, eu vou ficar muito constrangida, eu não vou saber onde colocar a minha cara, sabe? Porque eu não mereço esse presente que ele me deu, eu não mereço esse amor que ele me deu. E é basicamente isso que acontece quando a gente é salvo pela graça, né? E por isso que é tão lindo o sacrifício de Cristo, por isso que é tão lindo o conhecimento da palavra de Cristo, né? E a partir do momento que a gente é constrangido, a gente começa então a fazer um movimento diferente, a se forçar nossa, eu dei um tapa nele, ele me deu um presente, então agora eu vou me forçar a tratar ele bem. Não porque eu sou uma pessoa boa, não porque esse é o meu instinto, porque o meu instinto é dar um tapa na cara dele, foi o que eu fiz antes, mas em gratidão, né? Eu quero devolver essa gratidão pra ele. Então, cara, ele me deu um presente que eu não mereço, ele jogou a minha cara lá no chão, então eu vou demonstrar um pouco de gratidão pra ele. E é essa a nossa caminhada com Cristo, né? A gente merece ser salvo? Não, a gente recebeu isso de graça, mas através da nossa gratidão que a gente deve ter, a gente entrega coisas pra Cristo. Então a gente descobriu que a gente é livre pra escolher entregar uma gratidão pra Deus, né? E qual é a gratidão, né? Obedecer os mandamentos. Paulo diz lá em Romanos 8, que a gente não vive mais debaixo da lei, mas a gente vive debaixo da graça. Então é uma escolha de gratidão servir a lei de Cristo, né? Não é a lei que nos salva, é Cristo que nos salva. Mas a gente obedece a lei porque a gente quer retribuir para ele o mínimo que a gente consegue. A gente não tem nada para entregar, mas a gente tenta. A gente entende também agora o que é justiça. Nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Amém. A lei da liberdade agora é o que opera na nossa vida. A gente agora pode entender, por causa que o pecado não domina mais os nossos olhos. A gente pode ver agora o que é verdade e o que não é. Uhum. Nós sabemos que somos livres quando a gente pergunta para uma pessoa que fuma: você consegue parar de fumar? E ela diz: não consigo parar. Uhum. Ou diz: claro, a hora que eu quiser. Há 20 anos falando isso, né? É exatamente essa liberdade, foi isso que a gente falou, né, na semana passada. Alguém que se encontra feliz, porque é isso, né? A gente conversou, as últimas semanas foram sobre isso, que a prisão do mundo, ela é uma prisão muito maquiada, né? Ela é uma prisão que te diz que tu tá livre, né? Então tu é livre pra beber, mas tu vai te viciar.
e teus órgãos vão parar de funcionar e tu vai morrer por isso. Tu vai acabar com a tua família, tu pode te tornar uma pessoa agressiva. Tu é livre pra usar drogas, mas tu vai vender todos os teus móveis, a tua família vai te abandonar porque vai ficar insuportável, tu vai estar morando na rua. Olha que lindo, né? Que romântico isso. Tu é livre pra assistir pornografia, mas tu vai te tornar uma pessoa extremamente viciada nisso. Uma pessoa agressiva, uma pessoa que tem desejos incontroláveis, né? Uma pessoa que pode ficar deprimida e se matar também. Completamente. A pornografia no final de tudo, mano. O final é de completamente Final de tudo tudo que é o a mundo morte. oferece, né? Tudo. O único jeito... E olha que lindo, a gente falou sobre isso semana passada também, eu fico maravilhada. O único jeito do nosso fim não ser a morte, sim a vida, é a gente encontrar a liberdade que é Cristo, né? É isso que Ele nos promete, é isso. Por que eu sou feliz? Isso foi do primeiro estudo. Qual é a nossa felicidade, né? A felicidade de alguém que está preso no cigarro, por exemplo, acaba assim que o cigarro acaba. E ele precisa acender outro. A felicidade de alguém que tá na bebida acaba assim que aquela garrafa acaba e ela precisa de outra. A nossa felicidade não, a nossa felicidade ela tá firmada em algo que a gente recebeu lá no princípio de tudo e a gente vai encontrar lá no final de tudo e a gente consegue experienciar aqui, né? A gente comentou sobre como o Espírito Santo de Deus, ele é eterno, ele estava lá no começo, ele tá agora e ele vai estar no final. Então a gente tem dentro da gente algo eterno, algo que já tá experienciando a vida eterna, né? Então olha que lindo isso, né? A vida também, ela é eterna. Uma coisa que eu tive percebendo é que nada nunca acaba na nossa vida. Todas as coisas que ficaram para trás a gente tem que deixar para trás, porque elas não acabam, elas estão lá. Então, lá. E a gente um dia vai ter que responder por elas. Uhum. Então, para que a gente possa fazer o nosso amanhã melhor, no nosso presente, é por isso que está na palavra que a gente tem que se desfazer das coisas que ficaram para trás. Uhum. Porque realmente isso faz parte já da nossa vida. É isso. E é uma coisa fácil de voltar também, né? Infelizmente, a carne ela tá o tempo inteiro tentando nos relembrar de quem a gente era, do que a gente fez, o que nos agradava. É uma coisa difícil de se desvencilhar. Então, a gente assistiu num podcast do Douglas Gonçalves, ele falando sobre como se a gente simplesmente para de pecar, a gente está muito perto do pecado ainda, né? Eu acho que isso combina com o que tu falou, porque se a gente pensar no nosso pecado como uma caixa, né? A gente está preso dentro desse quadrado aqui e a gente está pecando. Se a gente simplesmente para de pecar, e no centro dessa caixa está a presença de Deus, né? Então aqui, a gente está pecando e se afastando da presença de Deus, a gente está muito perto da borda dessa caixa. Se a gente simplesmente para de pecar, a gente continua muito próximo do pecado e muito longe de Cristo. Pois Né? tem que fazer o contrário. Tem que fazer o movimento oposto, esse giro de 180 graus, né? Que é essa metanoia. Fala nos vídeos dele. Ele fala o tempo inteiro, eu acho lindo, eu fico emocionada, é isso. E eu acho que a partir do momento que a gente tem plena convicção disso, a gente precisa começar a viver por isso, né? A gente teve uma conversa muito profunda aqui sobre qual é o teu pecado e o que tu tem feito para combater isso e não simplesmente parar com isso, né? A gente citou aqui a bebida, ou as drogas, por exemplo. Eu nunca conheci ninguém que era drogado antes de se converteu verdadeiramente e simplesmente deixou as drogas para trás. Essa pessoa, ela trabalha com quem é drogado hoje em dia, sabe? Ela luta para combater o pecado dela, porque se ela simplesmente parar, ela tá muito perto, né? Uma pessoa que é viciada em pornografia, ela não é uma pessoa que vai parar de assistir pornografia e pronto, porque tá aqui, ó, entendeu? Tá muito perto de mim. Eu preciso combater isso ao máximo. Então, qual é o teu pecado e o que tu tem feito para combater isso? Né? Porque se tu simplesmente parar, ele tá ali, ele não vai sair, ele tá ali na tua vida, até a tua vida deixar de existir, né? Então é bem importante. E então a gente percebeu que através desse sacrifício de Cristo, através dessa graça que nos constrange, a gente se tornou livres, né? Livre para escolher abrir mão da nossa vida. E eu acho que essa é a parte mais linda do Evangelho, sabe? Eu sou livre o suficiente para perceber que eu não consigo atingir nada sozinha. Eu sou livre o suficiente para perceber o quão errado eu sou, o quão corrupto é o meu caminho, e livre o suficiente para abrir mão dele, né? Eu sou livre para olhar para Cristo e falar, eis-me aqui, sabe? A resposta é sim. Eu li, não sei se vocês já leram, no aplicativo da Bíblia tem um estudo do Craig chamado Orações Perigosas, eu acho que é em português. E ele nos ensina a falar, sim, Senhor, sim, tem até o filme, né? Sim,
Então, eu não sei qual é o chamado de Deus pra mim, eu não sei qual é a vontade de Deus pra mim, eu não sei onde Deus vai me colocar amanhã, hoje, semana que vem, mas a resposta é sim, sabe? Sim. Eu sou livre para falar sim. Sim, eu aceito sair em missão e morrer em prol de que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. Sim, eu aceito abandonar tudo que eu tenho, vender tudo que eu tenho e compartilhar com quem precisa. Sim, para as maiores loucuras, né? Deus nos escolheu porque a gente é louco o suficiente para dizer sim para as propostas dele, né? E citando a mesma coisa que eu citei na semana passada, amado Timóteo, até deixei o álbum do Marco Teres aberto aqui, que ele cita uma frase que diz... Não, eu falei no sábado e falei no domingo, falei pra vocês também. Se tratas assim os teus amigos mais próximos, não me surpreendo que tenhas tão poucos, né? Então, são poucas as pessoas que conseguem... Não tô olhando nem um pouco pra live. São poucas as pessoas que conseguem perceber essa liberdade. E graças a Deus, inclusive, porque eu percebo que isso é um trabalho dele, de abrir os olhos das pessoas, né? A gente que se vê livre, a gente que se livrou dessas amarras, conseguiu tirar elas, né? Não somos mais presos ao pecado, a gente precisa trabalhar arduamente, todos os dias, o tempo inteiro, para que as outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus e que Deus possa abrir os olhos dela. E eu peço todos os dias para que Deus possa usar a minha vida, para que alguma pessoa, né, seja transformada por Ele, porque eu acho isso lindo. Então, lendo agora o versículo 14, né, o final do versículo 13 e o versículo 14, servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? E no final do estudo de semana passada, o Léo falou, não, toda palavra se resume em outra coisa, toda lei se resume em amar teu Deus acima de todas as coisas. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? O que Paulo quis dizer quando ele falou que toda lei se cumpre na palavra de amar o teu próximo como a ti mesmo? Deus, pra mim, ele é muito real, pra mim ele é palpável, assim, sabe? A presença de Deus, as ações de Deus na minha vida, na vida das pessoas que estão em volta de mim, mas pro mundo ele não é visível, né? E visível pra gente ele também não é fisicamente, mas eu sinto essa presença palpável. Pro mundo ele não é visível, o mundo não tem como ver Deus. Como que a gente faz Deus ser notado, então? Através dos nossos irmãos, né? Não é à toa que Cristo veio e se apresentou como a cabeça de um corpo. Não é à toa que nós somos chamados de corpo de Cristo, né? Através disso, através do nosso amor ao próximo, a gente consegue demonstrar o nosso amor a Deus. E a gente volta no que eu falei ali antes sobre ser livre para se submeter a Deus, livre para abandonar quem eu sou, livre para abandonar a minha vida. Então agora eu consigo colocar o bem-estar do meu próximo em primeiro lugar, para através disso demonstrar a Deus, através disso demonstrar o amor de Deus. Certa vez eu tinha começado a trabalhar num lugar e eu conheci uma menina e eu já chego falando de Deus assim, e ela falou, eu acredito em Deus, mas eu faço comigo um movimento de recusar esse acreditar. Eu não quero acreditar que exista um Deus que permite que as crianças da África sintam fome, que tenha tanta desigualdade, que isso e aquilo. E daí eu falei pra ela, o problema é que as pessoas têm mania de culpar Deus por uma coisa que a igreja é culpada, né? Não foi Deus que foi colocado aqui para limpar todas essas coisas, para cuidar de tudo. Quando Deus criou tudo, ele criou Adão e falou, toma conta, dá um nome, cuida, alimenta, faz isso e aquilo. E é para isso que a gente foi chamado então, né? O nosso chamado foi estabelecido para cuidar da criação de Deus, né? Para que a gente chame a criação de Deus. Então, de quem que é a culpa de que as crianças na África estão morrendo? É minha, é do Gabriel, é do Vinícius, é da Adriele, é de quem tá assistindo. De quem é a culpa que tem tantas pessoas morrendo e indo pro inferno? É minha, do Gabriel, do Vinícius, da Adriele, de quem tá assistindo, né? Então é isso. A gente é chamado para colocar o amor de Deus, transferir ele para os nossos irmãos, né? Tem algum comentário sobre isso? Vocês estão me olhando assim também? Eu acho interessante, né? Porque, tipo, tem pessoas que elas são egoístas e não querem fazer a vontade de Deus nessa questão, até mesmo da própria igreja, até da igreja católica, como, por exemplo, tipo, o bispo, aquele que é o chefe de todos, eu não sei se ele fica na França ou na Itália,
mas ele tem dinheiro suficiente para alimentar 3 vezes a população mundial. Tipo, para acabar com a fome, extinguir a fome da população mundial 3 vezes. E aí... E tudo isso é ouro. É. Ouro que até o ouro mesmo, o ouro físico se perde. a gente não vai levar, né? A gente não vai entrar no céu assim, olha aqui quanto ouro eu tenho. Uma maletinha cheia. Não tem como conseguir lugar VIP no céu pela quantidade de ouro que tem, né? E é isso. Infelizmente, isso é o que acontece quando o homem toma conta da religião, né? Até e não fazer. Exatamente. É conhecer o mal, não se afastar do mal. Conhecer o bem e não correr a caminho, a encontro do bem, né? E isso, né, não é nenhuma coisa que eu delego só pra quem tá lá em cima. Só pro Papa, só pros presidentes, pra isso e aquilo. Porque quanto ouro que eu tenho juntado aqui dentro da minha casa, né? Não literalmente, porque eu não tenho ouro nenhum, infelizmente. Não, graças a Deus, sei lá. Mas quanta comida eu tenho dentro da minha geladeira que vai fora porque apodrece ali, sabe? Quantas roupas eu tenho dentro do meu guarda-roupa? Quantos dias... Eu tenho me perguntado muito isso ultimamente. Quantos dias da semana eu usei em prol dos meus vizinhos? Em prol dessas pessoas que estão em situação de rua, em prol das mulheres que precisam se prostituir para conseguir colocar um alimento na mesa, sabe? Para bancar seus filhos. O que eu tenho feito pela Igreja de Cristo, sabe? Porque a partir do momento que eu não sou a pessoa que determina quem é salvo, a partir do momento que as pessoas não andam com uma plaquinha, plim plim, eu sou salvo, eu não sei quem é escolhido de Deus. E por que eu tô selecionando para quem que eu vou falar, sabe? Por que eu tô sentada aqui agora falando da palavra para vocês, para quem tá assistindo aqui? Eu não tô chorando com os que choram, sabe? Eu não tô tentando colocar comida no prato das pessoas, alimentar as pessoas com a palavra, sabe? Entregar para elas a água que vem da fonte, sabe? A fonte verdadeira, fonte de águas maravilhosas, limpas. Nossa, eu fico louca comigo mesma, assim, sabe? O que a gente tem feito no nosso dia a dia que prova que a gente ama a Deus? Isso foi... Eu li a exposição desse versículo pelo Calvino, eu vi pelo John Wesley, eu vi pelo Piper, eu vi por várias pessoas e todas elas chegaram nessa mesma conclusão. A única maneira de provar para o mundo que vocês amam a Deus é amando o próximo. E como que vocês têm feito isso? A Bíblia fala que verdade se resume em ajudar os órfãos e as viúvas. Exatamente, a gente vai chegar aí também. É porque tudo é isso. É nisso que a gente precisa chegar, sabe? A gente precisa adorar a Deus adorando tudo que Ele colocou à nossa disposição também, sabe? E deixando para trás quem eu sou e colocando na frente quem Deus quer que eu seja, né? Ele já deixou o exemplo aqui pra gente, né? A gente tem aqui, então, eu falei, Paulo deixa claro algumas vezes que crê que não existe amor a Deus que não seja apresentado também em forma de amor ao próximo. Em Romanos 13:19 ele também fala: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu falei, Paulo ele amava deixar óbvio que o amor de Deus ele transborda dentro da gente e passa para o próximo, né? Nunca fica só dentro da gente. Então, amar o próximo se resume em uma consequência do amor que a gente recebe de Cristo, né? Eu vi uma vez uma pregação de um pastor que eu não vou citar, porque ultimamente eu tenho visto que ele tá um pouco herege, pastor famoso, assim. E ele falou sobre, mas essa foi uma pregação boa, ele falou sobre a amizade que Cristo tem, ou quer ter com a gente, né? Ele nos ensina o verdadeiro valor de uma amizade, que é aquela amizade que eu posso morrer por ti, tu não precisa fazer nada por mim, sabe? O que a gente vê ultimamente são pessoas com um ego tão grande, e não tô falando de pessoas do mundo, tô falando de pessoas da igreja, tô falando de mim, sabe? Um ego tão grande que eu só consigo ser boa pra quem é bom comigo, né? Eu só consigo alimentar quem me alimenta, eu só consigo fazer carinho em quem faz carinho em mim, eu só consigo conversar com quem puxa assunto comigo. E lendo a Bíblia, onde que a gente é ensinado a viver assim, né? Em nenhum momento. Então, através disso eu vejo que a única maneira de a gente entregar amor é a gente recebendo amor.
Tudo começa nele, né? A gente lê em 1 João 4,19, ele dizendo que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. ele nos amou primeiro, né? Então, como cumprir aquilo que foi dito em Gálatas 5,14, né? De servir aos irmãos, Transbordando de amor. transbordando o amor que a gente acredita ter recebido, né? E aí aqui, é como a gente falou lá no começo, esse amor, esse servir a Deus, a intencionalidade, né? A gente precisa que isso seja algo que a gente trabalha, é um movimento mecânico, não é um movimento automático, né? A gente precisa analisar dentro da gente mesmo. No meu dia a dia, eu tenho demonstrado ser salvo, né? O que é a conduta de uma pessoa salva? E eu tenho demonstrado isso? A gente conversou, eu tô até com um livro aqui que depois eu vou ler um pouquinho, que é a Imitação de Cristo. E já no primeiro capítulo, ele nos fala que nada adianta a gente adquirir muito conhecimento se a gente não for colocar em prática, porque todo esse conhecimento ele só vai servir para o nosso julgamento, né? Porque todo aquele que conhece o bem e não pratica, então ele faz o mal, né? Eu não preciso te matar para ser uma pessoa ruim. Para eu ser uma pessoa ruim é fácil. É só eu saber como te ajudar e me negar a fazer isso, né? Então, sobre isso que eu quero que a nossa conversa seja. Por mais que eu chame de conversa. Também vai além, porque a Bíblia fala que a gente é culpado pelo que a gente não sabe. Exatamente. A gente vai receber uma pena só menor pela ignorância, mas é uma pena igual. Claro. O livro ele chega nessa conclusão. Então tá, então eu vou parar de ler a Bíblia, tá pronto, você sabe. Não é isso, a gente... Tem que conhecer. Exato, a gente precisa conhecer e colocar em prática, né? Então, quanto mais a gente souber e não praticar, mais a gente vai ser julgado. Mas se a gente tiver acesso... A gente já veio assim, meio que pronto, porque em parte a gente está pronto porque é ser humano. Como Jesus Cristo nasceu no meio de uma comunidade, se cresceu ali, e pregou o evangelho ali. Depois ninguém percebia que ele era Deus, até ele fazer a obra dele. Assim nós somos implantados onde nós estamos. Tem aquela frase do Spurgeon, né? Que ou o cristão é um missionário ou ele é um impostor. A gente está implantado ali. Aí só Deus vai mostrar pra gente. Deus vai mostrar quem que quer ouvir o evangelho da nossa boca, quem vai ser salvo por intermédio da nossa vida, ele vai mostrar. Amém. Ele sempre mostra. Ele abre caminho para as pessoas irem falar com a gente. É só a gente ter a palavra que vem no coração de Deus para falar para as pessoas. E às vezes é em alguns minutos. É no instalar de dedos, né? Que as coisas acontecem. A gente aprende que a boca fala do que o coração tá cheio. Eu cresci ouvindo meu pai falar isso. E hoje em dia eu percebo o quão verdade é, né? Saber que não vai ter um momento certo necessariamente, né? Nem sempre vai ter olha ali, ó, aquele ali que eu vou falar. Não, a gente precisa que o nosso coração esteja cheio de Cristo. A partir disso a nossa boca vai falar de Cristo e todo mundo que nos ouvir vai ouvir falar de Cristo, né? É lindo e é isso que precisa ser. Essa é a meta, não é o que acontece na minha vida, infelizmente. Sabe? Não é o que eu tenho visto acontecer na vida da juventude. E a proposta dos intencionais é muito essa, assim. Eu nem queria, no começo, eu nem queria fazer live. Eu queria que fosse uma coisa muito aqui pessoal, né? Eu percebo a necessidade da live agora no começo, mas desculpa, gente, vou conversar para abolir ela. A minha intenção não é vir aqui toda semana, preparar uma palavra e passar para vocês, ou para quem assistir, como se eu tivesse propriedade alguma para falar sobre isso, como se eu vivesse isso, como se eu tivesse nesse pedestal que eu mesma criei e coloquei. De maneira nenhuma. A minha intenção para intencionais é perceber o quão errado eu sou, o quão eu estou indo para o caminho errado e pedir ajuda, e saber que tem outras pessoas na minha comunidade que estão na mesma situação. Eu sou errado, eu preciso de ajuda e a gente vai se ajudar juntos, né? Eu falei lá no primeiro estudo que o que a gente quer, o que a igreja, o ministério restaurar e a igreja de Cristo deseja é ter uma juventude disposta a falar de Cristo, é ter uma juventude que ama Cristo e coloca ele em primeiro lugar, né? Então, é isso que eu quero que seja aqui, esse momento dos intencionais. É o Vinícius poder chegar e falar assim, cara, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não tô conseguindo fazer. E a Adriele falar assim, então vem cá, essa parte eu consigo, essa parte Deus me ajuda.
né? É a Adriele poder chegar, Cássia, olha, eu li que eu preciso fazer isso, mas eu não faço ideia de como colocar isso em prática. E eu quero que Deus me use para eu conseguir ajudar ela. E a gente comece a agir como uma comunidade cristã, aquela comunidade que a gente idealiza, que a gente conhece, que a gente lê na Bíblia, de pessoas que são tão apaixonadas pela Bíblia, que se encontram todos os dias para ouvir o que as pessoas, né, os discípulos dos apóstolos, mas aqui no nosso caso, para ouvir a palavra, para ouvir, né, fazer a leitura pública nem tanto das palavras, e depois só sentar e conversar sobre isso, e quem chega perto e está ouvindo e quer se aproximar porque quer entender mais, né? E quando o Vinícius for pro trabalho, quem trabalha com ele vai olhar e perguntar, meu Deus, por que esse menino é assim? E quando a Adriele conversar com alguém, vai olhar, meu Deus, por que essa menina é assim? E daí vocês vão falar, intencionais, brother, vamos lá, senta lá com nós. A gente sabe que nós somos pessoas que têm problemas, que têm dificuldades, que não estão andando pelo caminho certo. E é isso que nos torna tão fortes em Cristo, né? Porque se tem alguma coisa que eu quero me gabar, e por isso que eu não queria fazer live, porque é um pouco complicado falar isso, mas tá na Bíblia. Se tem uma coisa que eu quero me gabar é dos meus defeitos, é das minhas fraquezas, né? Porque quando eu acho que eu tô forte, eu não dou espaço para que Deus se faça forte em mim. Mas quando eu sei que eu tô fraca, Ele vem e Ele age, né? É na dualidade que tem a grande chave assim, para as nossas questões. Porque é sempre algo que o inimigo sabe que a gente é fraco e que Deus coloca aquele pensamento. Você vai conseguir em mim. Você vai conseguir em mim. Pela carne a gente não consegue, mas pelo Espírito. Depois que essa pandemia já tiver acabado, vai ser uma grande chance, assim. Porque esse tempo em casa, eu acredito que quem quer aprender de Cristo e ser mais parecido com Ele, buscou muito mais. Uhum. Vai ser um tempo em que agora vai ser Deus está com as ferramentas, sabe? Agora basta a gente se botar à disposição para Ele usar. É não se esconder, né? Não falar. Não ir pra caverna porque Deus preparou as pessoas para andar com a gente também. Exatamente. Falar, eu não posso sair de casa, eu tenho que estudar a palavra. Poxa, querido. Não. Poxa. Já ficamos em casa mesmo. Agora já não precisa mais ficar em casa, né? Eu acho que é isso, assim, eu vejo muito a necessidade de estudar e viver com outras pessoas. Eu tenho meu momento de estudar sozinha, mas que é o momento que eu faço as minhas orações, que eu converso com Deus, eu peço, revela, me mostra qual é a tua vontade, qual é a tua palavra. Mas eu amo os momentos que eu tenho sentada assim com outras pessoas. Foi no momento desse com o Gabriel que ele falou, e se a gente chamasse os jovens e a gente começasse a conversar todo mundo junto? Sabe? Não para que esse seja o único momento na semana que a gente fala sobre Cristo, mas para que a gente tenha esse horário marcado para poder chegar e falar assim, cara, a minha semana foi péssima, a minha semana foi horrível, tudo deu errado, mas eu tô muito feliz que sábado eu posso me encontrar com pessoas que têm a mesma meta que eu, sabe? Eu amo estudar com outras pessoas, eu amo crescer, eu amo quando as pessoas colocam agregam alguma coisa assim, sabe? Falam, nossa, quando eu li esse capítulo da Bíblia, eu entendi tal coisa, eu olho e eu penso assim, cara, sim, como assim, velho? É o que aconteceu em Amado Timóteo pra mim, sabe? Porque a gente lê, às vezes, assim, uma carta de Paulo, vou citar só Paulo, porque é o que a gente tá estudando. A gente lê uma carta de Paulo e a gente olha e pensa assim, pô, legal, ó o que ele falou lá pra galera. E daí chega um cara e fala assim, mano, olha só como aplicar isso nos dias de hoje. E aí eu penso, cara, como que isso não foi revelado pra mim também? Nossa, eu amei, é demais. E é exatamente sobre isso. Vou ler um versículo aqui que também tá em 1 João 4, que é um capítulo maravilhoso. Pra mim, todo 1 João é maravilhoso. No versículo 12, 1 João 4, 12. Se vocês que estão na live. Eu tô super ignorando a live hoje, né? Amigos, desculpa. Tá ótimo. Perdão. Mas 1 João, então, 4, 12. Quem achou, diz amém, não tô ligado. Quem não achou, diz misericórdia. Misericórdia, vale mais a Bíblia. Ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ó, cara, eu acho que eu nem preciso falar, né? Se a gente sentar aqui e ler a Bíblia, a gente chega na conclusão que eu quero chegar. É óbvio, né? Que eu tô falando da Bíblia mesmo. Mas é isso, sabe? É por isso que eu quero que a gente valorize, aprenda a valorizar esse tempo que a gente tem junto.
É por isso que eu quero que quando eu desligar essa live aqui, a gente não comece a falar sobre um jogo que a gente começou a jogar, ou sobre... É o que eu vi em muitas igrejas que eu passei, sabe? A gente chegava, ouvia uma palavra de 20 minutos, fazia um quebra-gelo, cantava um louvor e acabava, e as meninas iam lá falar sobre alguma coisa, os meninos iam lá falar sobre outras, e eu não via esse amor por Deus queimando dentro das pessoas, nem dentro de mim, né? É isso que eu tô falando. Então, a minha intenção é que a gente se reúna, a gente saiba qual é o propósito, a gente saiba o que a gente está fazendo aqui. E quando desligar essa câmera, quando acabar esse mini texto que eu escrevi aqui, a gente continue falando de Deus e a gente continue partilhando experiências. E daí, quando vocês forem embora, eu e o Gabriel, a gente vai estar queimando ainda. A gente vai querer sentar aqui e conversar mais e aprender mais e viver em prol de Cristo a partir do momento que fica impossível não falar de Cristo, sabe? A partir do momento que a gente escolhe essa nossa liberdade para amar Cristo, para falar de Cristo, para valorizar Cristo e para amar os nossos irmãos, né? Então, mais uma vez, se a gente ama uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Não existe amar Cristo sem amar o nosso próximo. Não existe. E isso é algo difícil para mim, porque eu sempre tive muita dificuldade de criar laços, né? Eu sempre criei amizades que duravam um mês e aí eu perdi interesse, a pessoa não tinha mais nada para me oferecer, ou eu não tinha mais nada para oferecer para a pessoa e acabava. E agora, lendo a importância do amor ao próximo assim na Bíblia, eu fico pensando, cara, nunca se esgota a nossa fonte da amizade, sabe? Cristo é eterno, o amor por Cristo é eterno e todos os dias a gente aprende uma coisa nova sobre Ele e a gente precisa disso para continuar crescendo, a gente precisa disso para continuar aprendendo, né? É maravilhoso, para mim é simplesmente maravilhoso chegar nessa conclusão. A fidelidade é muito poderosa quando a gente está com os nossos amigos, mesmo que eles sejam no mundo, porque assim, quando você é uma pessoa fiel e confiável, e você fala sobre o evangelho para alguém, uma hora ou outra aquela pessoa vai, se ela continua perto de você, né, ela vai expor algo da vida dela e que é um pecado, e que você vai ter que machucar ela, falando alguma coisa, sabe? Machucar por amor, mas você vai machucar. E aquela pessoa, ela vai se afastar de você, mas ela vai voltar a se aproximar de você. Porque ela entende ela passa a entender o que é errado. Porque ela está perto de alguém que tem o espírito da verdade. Não, é uma coisa assim que é muito cômodo assim para nós. Quando o Espírito Santo age, a gente não precisa fazer muita coisa, a gente só precisa estar no lugar certo. É igual o jogador de futebol que está bem posicionado. Às vezes a jogada toda se fez, mas ele está ali perto na hora do gol. E é assim que a gente tem que estar pro mundo, para as pessoas do mundo. A gente tem que estar com a palavra que elas precisam ouvir. Se a gente estiver com a palavra que elas precisam ouvir e só se relacionar com essas pessoas, elas sentem o amor de Deus através da palavra. É uma coisa que o pai sempre fala, né? Nosso único trabalho, nossa única função é não interferir. Não tem mais nada que a gente precisa fazer. Deus, ele faz tudo. Ele só não interferir. Se tu lê a palavra, tu vai sair ali na rua, vai aparecer alguém, Deus vai falar, pronto, acabou. Se eu não chegar e falar assim, não vou. Pronto. Entendeu? É só não interferir. A Bíblia fala que os tapas de quem ama é melhor do que os beijos enganosos. Totalmente. Sabe? Se eu vejo que o Gabriel vai cair de um precipício, né? Agora falando literalmente, assim, um precipício, o Gabriel vai cair, ele vai preferir muito mais que eu chegue e dê um tablefe assim na cara dele e falei assim, sai, vira, vai pro lado contrário, do que eu chego e falo assim, é tão fofo, tá me amo, vai, continua, entendeu? Não, é muito melhor alguém que te repreenda, e é uma coisa que eu converso com o Gabriel também, né? Eu tenho feito um acompanhamento com ele e com uma outra amiga minha, não sei, ela tava assistindo, não sei se ela tá ainda, mas... E eu falei isso pra eles, assim, a minha vontade não é que eu conheça toda a palavra e chegue pra vocês e fale, vocês se convertam e virem super crentes, assim. A minha intenção é que o meu conhecimento transborde a ponto de vocês poderem sentir o amor de Cristo e poderem, mesmo que não agora, mas daqui 10 anos, vocês estão sentados e pensem assim, nossa, faz sentido o que a Cássia falou lá em 2021 pra mim, sabe? Vou buscar mais a Deus. É isso. Como edificou aquela reunião. E lembrar disso, assim, sabe?
hoje não tá fazendo sentido, mas quando Deus quiser que faça, vai fazer. E essa é a nossa função. E é isso que eu oro muito pra Deus também, porque eu me frustro muito quando eu quero, assim, que alguém conheça sobre Deus e fique apaixonado por Deus, e isso não tá rolando. E eu penso assim, ai Deus, nada que eu faço dá certo. E tipo, sim, exatamente, nada do que eu faço dá certo. Vai dar certo quando Deus quiser. Quando Deus fizer, vai dar certo, é isso. A minha única função é ser um instrumento nas mãos dele. Exatamente. Ai, que lindo. Tava orando por um amigo lá do trabalho, e teve até uma vez que eu chamei ele pra comer comigo e tal. Aí eu orei e eu percebi que passando algum tempo ele se afastou de mim. E fiquei meio chateado. Pensei, poxa, será que não deu? Aí do nada ele veio falar comigo, ele veio falando, pô, Vinícius, a gente tem que vamos conversar um dia desse, a gente tá um tempo sem conversar. Poxa, vamos? Funcionou. Voltou. Bom. É isso. Eu acho não, tenho certeza que nenhum trabalho que Deus faz é em vão. Nenhum. Nenhuma pessoa que passa na tua vida que levantou aquela pulguinha atrás da orelha é em vão, sabe? Às vezes não vai ser completo em ti. A gente aprende em Hebreus 11, né? Que muitas pessoas que receberam promessas de Deus, passaram a vida vivendo em prol das promessas de Deus, não viram as promessas de Deus se cumprir, sabe? E isso não é porque o que elas fizeram não deu certo. Não, é porque o plano de Deus não é pra mim. O plano de Deus não é pra ti, não é pra ti, não é pra ti. O plano de Deus é pra Ele, é perfeito e é eterno. E todo mundo vai poder aproveitar do plano de Deus quando a gente chegar do lado dele, puder. Esse é o grande empecilho que a carne coloca para não ter muito Paulo, muito João, muito Pedro por aí. Porque, cara, o que a gente lê na Bíblia é coisa que já aconteceu com eles. Quem não garante que isso não pode acontecer com a gente, sabe? A gente tem que tirar essas amarras que é totalmente carnal e diabólico. Uhum. Isso que às vezes a gente se engana pensando, não vou fazer tudo isso. Mas a gente vai fazer isso muito mais, porque Jesus mesmo disse que aquele que crê em mim vai fazer obras maiores. Amém. Então a gente vai sim. Uhum. Nele a gente vai. É isso. Não pela nossa força, não pelo muito falar, mas por sentir o Espírito e falar a coisa certa. E fazer a coisa certa. Nele, pela vontade dele, a gente vai fazer o que ele quer que a gente faça, né? Então é isso. É quebrar o nosso próprio ego de querer ser parte de alguma coisa, de querer ser grande. Isso é o que a gente vê no mundo hoje em dia, né? Pessoas que querem ser grandes, pessoas que querem deixar uma marca. E isso não é o que Cristo nos ensina, né? O que a gente vê na Bíblia é que ele cresça e eu diminua, né? Todas as nossas atitudes vão ecoar pela eternidade. Não importa se seja pequeno. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Uhum. E que não seja porque, né, a Cassie fez, né? Que nos livros de história, daqui 50 anos esteja escrito a Cassie lá e tal dia fez tal coisa. Não, mas que as pessoas daqui 50 anos estejam adorando mais ao nome de Deus, sabe? É isso, essa tem que ser a meta, esse tem que ser o foco. Isso só vai ser estabelecido quando a gente tiver o amor de Deus. E voltando pro foco, pra meta de hoje, é que a gente tenha o amor de Deus que transborde pros nossos irmãos, né? E aí, eu coloquei aqui a pergunta, né? Será que a gente tem que servir, então, os irmãos que nos servem? Será que a gente tem que amar, então, os irmãos que nos amam, né? E se a resposta para essa pergunta fosse sim, Cristo não teria morrido por mim. Porque eu não sirvo a Cristo do jeito que eu deveria. E se não fosse por Ele, eu não estaria servindo nada, né? Sozinha não consigo amar a Deus. Então a resposta para isso é não. A gente tem toda terça-feira aqui o bate-papo teológico e o pai comentou nessa semana sobre Mateus 7,12, que diz: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei dos profetas, né? Não é uma promessa isso, não é uma promessa. Se eu tratar bem o próximo, ele vai me tratar bem também. Não, mas eu tenho que tratar ele do jeito que eu gostaria que ele me tratasse, né? Não é se você fizer, ele vai fazer de volta. É faça.
né? Faça independente. Exatamente. Então, como eu gostaria que vocês me tratassem? Eu gostaria que vocês me tratassem com sinceridade da palavra, com os caminhos da palavra, com a palavra, né? É isso que eu espero de vocês e é isso que eu tenho que oferecer para vocês, então, né? Eu não tenho que passar a mão nos pecados de vocês, eu tenho que repreender mediante a palavra, né? É segurar na mão, ajudar nessa caminhada. Eu acho que o nosso único propósito aqui na Terra é essa, né? Eu acho que esse é o propósito do casamento, por exemplo, né? Foi uma visão, é uma visão maravilhosa que a Bíblia nos passa do casamento. Eu sou uma pessoa falha, o Gabriel é uma pessoa falha. Nós dois, das nossas vidas privadas, decidimos abrir mão de quem a gente é para seguir quem Cristo é, né? E aí a gente se casa para quê? A gente se casa para poder se ajudar, né? Pra ter essa certeza de que um vai estar do lado do outro. Quando um cair, o outro vai ajudar a levantar. E é para isso que a gente anda em comunidade, né? Para que quando um caia, o outro levante, né? Então é isso. O que eu tenho que fazer pelo meu próximo? O que eu quero que ele faça por mim? Ajudar ele a estar em Cristo, né? E é só para quem me ajuda? Não, é para qualquer um. Então o amor que a gente entrega pro próximo não deve ser um amor que se baseia no que a gente recebe de cada um, e sim no amor que se baseia no que Cristo fez por nós, né? Também é bom a gente entender a proximidade, né? Que a proximidade ela começa no nosso íntimo, o quanto a gente é próximo de Deus e o quanto a gente está consciente do que Deus quer para o nosso interior ser mudado. Daí depois a nossa proximidade dentro da nossa casa, com os nossos familiares mais próximos. Aí depois os nossos outros familiares, que são os parentes. E aí as pessoas do nosso convívio do cotidiano. Essa tem nível de proximidade, sabe? E o amor é o mesmo, em todas. Quando a gente entende que o amor é o mesmo, só muda a forma. E a forma é ele que distingue, é o próprio Deus que faz. A gente só tem que entender o que ele quer que a gente faça. Sim. Em 1 João 3,16 ele fala: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, né? Não está escrito devemos dar a nossa vida pela nossa mãe, devemos dar a nossa vida pela nossa esposa, pelo nosso marido. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, né? Para todos. E isso não é necessariamente dar a vida, se atirar na frente de uma bala que está indo no outro, né? Mas é algo muito mais profundo do que isso. É algo entregar a tua vida por esse propósito, sabe? Se eu sei que a salvação é tipo isso, sabe? Se eu sei que a salvação ela é algo perfeito, maravilhoso, que me mudou, sabe? Conhecer a Cristo me mudou, então eu devo morrer pelo meu irmão, morrer quem eu sou, morrer as minhas vontades para que o meu irmão tenha essa experiência também, né? Eu não vou ser feliz enquanto eu não souber que o Gabriel também tá descobrindo esses caminhos. E a partir do momento que estamos eu e o Gabriel caminhando junto, nós dois vamos estar chamando mais 2 pessoas. E a partir do momento que essas 2 pessoas vierem, essas 2 também vão estar chamando mais pessoas. E aí é aí que se multiplica. E é por isso que é tão importante a gente estar andando em conjunto. A gente tem que ser igual um parasita, sabe? A gente tem que entrar no corpo desconhecido e a gente tem que tomar conta, tem que dominar o território. O território é isso? É tudo nosso, tá tudo dominado, sabe? Só que como que a gente vai fazer isso se a gente só quer se trancar no nosso quarto? E eu não tô nem falando de pessoas que não leem a Bíblia. Eu tô falando de quem ama a Bíblia, quem ama Cristo e quer se trancar no quarto porque não quer fazer nada além disso, sabe? E aí todo aquele conhecimento está sendo guardado só pra ti. Uma vez eu tava bem triste, assim, eu tava num dia meio frustrado, eu conversei assim com Deus, poxa Deus, eu queria me demitir, porque, sei lá, seria mais fácil, eu podia me demitir, usar o recurso do que eu pedi as contas e arranjar algum jeito de trabalhar em casa, não me estressar do jeito que eu me estresso aqui. Aí Deus falou assim pra mim, mas poxa filho, você ainda nem viu o que tá pra acontecer na vida dessas pessoas aqui em volta de você. Aí quando eu pensei nisso eu fiquei bem constrangido mesmo, porque às vezes a nossa insegurança, os nossos medos toma conta de um jeito que a gente esquece que o nosso problema não é especial. Das outras pessoas às vezes é muito pior do que o que a gente está passando. E a gente tem essa vontade de viver uma vida cômoda, né? É. Então
o meu trabalho não tá sendo bom pra mim, então eu quero sair. E é isso, eu preciso viver nessa comodidade. Só que, né, como assim, sabe? A gente é ter uma visão de Cristo, uma visão de reino mesmo. Eu vou sofrer, glória a Deus, né? E agora entrando no próximo, é isso, é um caminho difícil, né? A gente não foi chamado para um caminho que vai ser fácil, porque a gente está sendo chamado para oferecer outra face, né? Glória a Deus por Ele não deixar a gente entrar muitas vezes no comodismo, porque o coração humano é enganoso, né? A gente vai deixar o nosso coração feliz o tempo inteiro, se tudo nessa terra aqui é vaidade. A gente não vai aproveitar tudo é vaidade. Se não for para servir a Deus e servir o nosso irmão, a gente não vai aproveitar de verdade, a gente vai se iludir. A nossa carne, ela nos engana demais, né? Pelo menos ela tenta nos enganar demais. Esse comodismo aí, eu acho que é a palavra perfeita para descrever a nossa geração, né? Porque é uma geração que prega sair da zona de conforto, mas entrando dentro de um comodismo, né? Sair da zona de conforto para me agradar. Então é muito fácil sair da zona de conforto para me agradar. É muito tranquilo, porque eu tô tirando vantagem disso, tá sendo vantajoso para mim. Mas a partir de qual momento a gente vai aprender que sair da zona de conforto tem que ser para ajudar o próximo, né? Sair da zona de conforto tem que ser para servir o próximo. É um caminho difícil, é um caminho complicado, é um caminho que a gente vai se encontrar solitário muitas vezes, porque muitas das pessoas que a gente vai tentar ajudar vão virar as costas pra gente em algum momento, né? Então é sobre entender que nada do que eu tô fazendo aqui é para que eu tenha uma vida boa, não foi isso que Deus me prometeu, né? Que aqui na terra eu tenha uma boa vida. Então tudo que eu faço não é para que eu tenha uma vida boa, mas para que Cristo tenha uma serva boa, né? Para que Deus possa fazer a vontade dele, né? E aí eu coloquei aqui vou ler um trecho aqui desse livro, eu tô com ele na mão há um tempão para ler esse trecho, que é num capítulo que se chama Do Pequeno Número dos que Amam a Cruz de Cristo. E ele fala que Jesus tem muitos que amam o seu reino celeste. Eu acredito muito nisso. Muitas pessoas amam o reino de Cristo, mas poucos que carreguem a sua cruz. Muitos que desejam as suas consolações e poucos que desejam os seus sofrimentos. Muitos são os companheiros de sua mesa, mas poucos são os companheiros de sua abstinência. Todos almejam gozar com ele, poucos querem sofrer por seu amor. Muitos acompanham Jesus até o partir do pão, mas poucos ao beber do cálice da sua paixão. Muitos admiram os seus milagres e poucos abraçam a ignomínia da cruz. Muitos amam a Jesus enquanto não lhes bate a porta a adversidade. Louvam-no, bendizem-no enquanto dele recebem consolações. Se Jesus, porém, se esconde ou dele se afasta por um tempo, entram logo a queixar-se e a cair em excessivo desalento, né? O que esse livro diz, então? A crítica é 100% aos cristãos. Nada do que eu estou falando aqui é para o mundo. Tudo que eu estou falando aqui é para cristãos, né? A gente ama servir a Deus quando a gente recebe o amor dele. A gente ama servir a Deus quando é fácil. Quando a promessa é que a gente vai enriquecer, quando a promessa é que a gente vai ser feliz, quando a promessa é que as tribulações não vão nos atingir, mas poucos são as pessoas que se assentam do lado dele para tomar do sangue dele. Poucas são as pessoas que vão ao lado dele para carregar a cruz que ele quer entregar, né? E o convite, então, tá acabando o tempo da live, tem 40 segundos, mas o convite que eu quero fazer, então, hoje, para deixar registrado vamos se dispor a carregar a cruz de Cristo. Vamos se dispor a deixar de lado o ego que a gente carrega, deixar de lado tudo que o mundo nos ensina, tudo que a gente ouve desde que a gente nasceu, que a gente tem que seguir esse padrão, que a gente tem que andar desse jeito, que a gente tem que falar desse jeito, e vamos se basear na cruz, na Bíblia, na palavra, em Cristo, que a palavra de Cristo seja realmente um espelho, e que toda vez que a gente se vire de costas para esse espelho, a gente esqueça como a gente realmente é. Amém. E a gente tenha que se virar de novo, se voltar para frente desse espelho de novo, para voltar a andar de